Boa noite. Boa noite. Momento da gente mais uma vez agradecer tanto esse esforço individual de vocês estarem aqui, quanto agradecer a presença de Jesus entre nós. Lembrando que ele citou que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali presente eu estarei. Então ele está aqui conosco. E a ele nós vamos agradecer. Vamos elevar o nosso espírito ao plano superior, em busca justamente da imagem desse nosso irmão e mestre, com esse agradecimento da presença dele, com o agradecimento da gente ter essa possibilidade de nos reunir aqui nessa nossa casa, e pedir mais uma vez a luz do entendimento, a luz da compreensão, essa capacidade que ele nos abençoou, que Deus nos abençoou em ter, de poder entender, de poder estudar, de poder criticar, de poder avaliar e de poder pegar essas grandes mensagens que Jesus nos deixou e botar elas em prática. Que assim seja. Então, lembrando, para quem ainda não sabia, começamos com um recado paroquial. Temos hoje 2 entradas nas redes sociais. Essa palestra ela é transmitida ao vivo e todas as terças-feiras as palestras são transmitidas ao vivo pelo Facebook. Então, se você tiver alguém que está distante, que não tem acesso, você fala que às 8 horas da noite ele pode sintonizar no Facebook. Perdi a chance, esqueci, não consegui. Nós criamos um canal no YouTube, onde nós estamos subindo, eu estou subindo devagarinho, nós salvamos as palestras aqui do Facebook, porque o Facebook mudou de política. Ele só retém vídeos agora por 30 dias. Antes eles era eterno. Então agora, como eles limitaram, nós estamos salvando todas as palestras que estavam gravadas lá e estamos colocando no nosso canal do YouTube. Convidamos a todos aqueles que ainda não tiveram oportunidade de acessar nenhum nem outro, que acesse, que curta, que possa eventualmente assistir as palestras, comentar, dar o seu ok. Tá ok? Então tá bom. O tema de hoje tem a ver com o dia de hoje, né? Para quem nós vamos falar sobre o capítulo 21, que fala: haverá falsos cristos e falsos profetas. Para quem está nos assistindo aqui nessa gravação, hoje é dia 1º de abril. E é quando nós estamos fazendo essa palestra. E o que é o dia 1º de abril? Acho que todo mundo sabe, né? O dia da mentira, o dia das petas, o dia dos tolos de abril, e eu vou explicar o porquê, dia dos bobos, enfim. É uma celebração que existe em alguns países, onde se pregam peças, se espalham boatos, tá? Para poder assinalar essa data. Por que 1º de abril? Por causa da Santa Igreja Católica. Sim, mais uma vez a Igreja Católica fez uma alteração que afetou o mundo todo. Papa Gregório XIII, 1550, segunda metade do século XVI. Ele estudava astronomia. E ele viu que o calendário que se utilizava, que era o calendário juliano, não estava muito certo. Faltava alguma coisa e tudo mais, então ele instituiu um novo calendário. Com 12 meses, 365 dias, um dia a mais a cada 4 dias e também a cada século, tá? Para poder arredondar, essa do século aí é nova, mas é verdade. E ele instituiu isso e citou: olha, está aqui o calendário. Aí, o rei da França, Luís, qual é o nome? Carlos, não Luís, Carlos IX da França, ele falou: já que o Papa instituiu esse calendário, todo mundo vai seguir o calendário. Só que na cabeça das pessoas, o ano começava mais ou menos no começo da primavera, que é mais ou menos no começo de abril. Tá? E daí tinha gente que falava: eu não vou seguir isso. O ano não é assim. Quem inventou esta coisa? Eu vou seguir com o ano que sempre existia. Aí o que acontece? As pessoas que ficaram apegadas aos antigos costumes, ou seja, ao calendário juliano, o pessoal começou a chamar de tolos de abril. E foi daí que surgiu a ideia de ser 1º de abril a data dos tolos, a data da mentira. Então, historicamente, nós temos isso, tá?
Então, falar um pouco mais de mentira. Né? Eu sempre busco o dicionário para a gente entender direitinho sobre o que a gente está falando. Né? Mentira! Os pontos principais aqui é muita coisa. Falsidade, não condiz com a verdade, induz em erro, enganar, iludir. Ou seja, aqui que é contra a verdade e aqui indução em erro. Né? Agora vamos ver aí um estudo, né? O que é o antônimo? Antônimo não é nome, tá? É o contrário, né? O seu antônimo, aqui meu vizinho, não é o vizinho, esse é outro, tá? O antônimo é o contrário, né? Ou seja, o contrário de verdade, o que é? Mentira. Então, o contrário do verdadeiro, o que é? Falso, né? E é disso que a gente vai falar. Então, nós vamos falar dos falsos profetas. Eu falei metade, falso. Vamos falar do profeta agora, né? Profeta, no dicionário, ele só fala assim, ó, previsão, aquele antevê por inspiração divina, prevê o futuro, ou supostamente o faz, e seguindo a própria intuição. Então, o profeta, ele usa isso aqui, ó, profecia, que é o prenúncio de um acontecimento futuro. Só que tem um outro jeito de entender a palavra do profeta. O profeta, ele professa, ele proclama, ele tem uma convicção e ele fala dessa convicção. Ele professa a sua fé. Então, o profeta aqui, ele tem duplo sentido. E nós vamos estudar isso um pouquinho mais comprido. Kardec nos explica, nesse capítulo 21, né? Que ele fala assim, que a missão do profeta é simples, é de instruir os homens. E de lhes revelar coisas ocultas, mistério da vida espiritual. Pode, pois, isso aqui é importante, um homem ser profeta sem fazer predições. Não precisa ver o futuro, não precisa para ser chamado de profeta. O profeta é aquele que professa, tá? É aquele que pode instruir os homens através dos mistérios da vida espiritual, ou seja, daquilo que nós estudamos já e que as outras pessoas ainda não estudaram. Tem caso, ele cita, tem caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, que enxergaram o futuro, mas não necessariamente. Tá? Acho que esse é um ponto importante. Nos evangelhos, os falsos profetas, eles são citados em várias vezes. Tem Marcos, tem Mateus, tem Lucas, tem João. Tem tudo quanto é evangelho que você pode escolher. Lucas tem uma menção assim, que a árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. E ele fala a mesma coisa de um outro jeito, que o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. De um outro jeito, Mateus fala, tá? Mateus fala, cuidado com os falsos profetas. Você tem que conhecê-los pelos seus frutos. De novo, ele usa o exemplo dos frutos, falando que uma árvore boa não pode produzir fruto ruim, e uma árvore ruim não pode produzir fruto bom. Então tem essa analogia em Lucas e em Mateus, e tem também em Marcos, aí a questão que ele cita os falsos cristos e os falsos profetas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. Tá? Sempre nós vamos encontrar falsos cristos e falsos profetas que vão fazer coisas que vão fazer com que o resto do povo se impressione. O que o Kardec fala? O que é um profeta? Qual é a principal característica do profeta? Qual o caráter do verdadeiro profeta? Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Aí a gente começa a definir o que é um falso profeta do que é um profeta. Aquele que professa e aquele que engana, ilude, como está lá no dicionário. Ainda no capítulo 21, o espírito Luís, em Bordeaux, em 1861, ele coloca claramente isso. Desconfiai do que pretendem ter um monopólio da verdade. Eu acho que aí começa já a gente conseguir definir
o que é um falso profeta de um profeta. Eu sou o dono da verdade. Né? O que o Sócrates, o pensador grego, falou quando o oráculo de Delfos chegou para ele e falou: você é o homem mais sábio do mundo. Ele falou: devo ser, porque eu só sei que nada sei. As principais pessoas, nós vamos analisar esse perfil aqui, diz que os falsos profetas são donos da verdade. Eles não admitem que alguém tenha uma verdade diferente deles. E ele coloca aqui: lembrai-vos que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Então a pessoa às vezes não precisa nem falar, só o ato, o jeito dela agir, você já consegue diferenciar um profeta do falso profeta. Aí, ainda em Mateus, lá ele cita essa questão, que vão se levantar falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes prodígios. O que é prodígio? De novo, no dicionário, prodígio é uma coisa excepcional, extraordinária, incomum, sobrenatural, ou uma pessoa que demonstra possuir uma inteligência extraordinária ou um talento excepcional. Ou seja, algo que não é padrão, algo que não é comum, algo que às vezes vai contra as leis da natureza. E óbvio que as pessoas se espantam e falam: oba, esse caboclo aí é bom. Né? Mas ele segue aqui falando que em todos os tempos homens que exploraram, em proveito das suas ambições, anseios e interesses, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida visão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. É esse tipo de gente que usa em benefício próprio, única e exclusivamente, ou até nem só dele e da turminha, dele e da panelinha, ele faz uso da sua inteligência, do seu conhecimento, da sua capacidade, algo para convencer os demais. Características ainda, tratando o que o Kardec fala, aqui ele fala na Gênese, no livro A Gênese. Né? Desconfia dos falsos profetas. Perguntarei, sem dúvida, como reconhecê-los. Acho que essa é a grande pergunta. Como é que a gente diferencia, né, um falso profeta de um bom profeta? Então ele fala que, normalmente, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, nós precisamos de homens superiores em inteligência e moralidade. Então, o verdadeiro missionário de Deus, ou seja, o profeta, aquele que professa a fé, tem que justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão de que se diz portador. E ele repete que as pessoas se revelam pelos seus atos e que os falsos profetas dão eles próprios como enviado de Deus. Começa errado assim, né? Por que enviado de Deus? Como assim? Né? O que você acha de Deus? Se você começar a ver que existe um questionamento das características de Deus, você já para e fala: ó, irmão, valeu, hein? Graças. Se ele falar alguma coisa que vai contra os ensinamentos de Jesus, opa, está meio ruim. Né? E ele cita que o primeiro, ou seja, o verdadeiro profeta, é humilde e modesto. E o segundo, normalmente, é orgulhoso e cheio de si. Outra característica do cara que quer aparecer. Cara que quer se expor mais do que os outros, conheço mais do que os outros, sou mais do que os outros, mas é bom para poder dizer que tem um certo poder, um certo conhecimento. Óbvio que a gente não podia fugir disso, né? Hoje é dia 1º de abril, nós estamos falando de falsidade de profetas. Eu quero lembrar de um negócio que é um tema atual, só que sempre existiu. Só que cada hora com um nome. Fake news. Fake news já foi chamado de lenda urbana, já foi falado de outros nomes. Então vou dar uns exemplos. Né? Então assim está escrito lá, ó, não acredite em tudo que se passa na internet, apenas porque há uma foto com uma citação. Paul McCartney, baterista do Pink Floyd.
Ou se não, nem tudo que está na internet é verdade. Procure sempre verificar as fontes, disse Isaac Newton em 2010. Né? Vamos lá então, gente. Esse indivíduo aqui se chama Mick Jagger e é o vocalista da banda Rolling Stones. Paul McCartney é esse cara aqui, baixista da banda Beatles e hoje com a sua carreira solo. E o baterista do Pink Floyd, para quem não conhece, é o Nick Mason, que é esse senhor aqui. Aquele indivíduo lá, eu acho que todo mundo sabe que é o Einstein, Albert Einstein. E o Newton, ele faleceu em 31 de março de 1727. Pouco tempo antes de 2010. Quase nada. Né? Então, gente, fake news é um exemplo de uma ferramenta que as pessoas... Eu estou usando esse exemplo aqui com humor, né? Para a gente poder ver, mas vamos avaliar um pouquinho mais para frente. 1835, ontem, o jornal da New York Sun, ele começou a publicar uma série de coisas usando o nome de um astrônomo e de um colega, dizendo que tinha vida na Lua. E olha, tinha até desenho de como é que era, tinha os morcegos, tinha isso, tinha aquilo, tá. Para quê? Para aumentar as vendas. E no mês seguinte, eles tiveram que se retratar, dizendo que eram apenas boatos. Ou seja, fizeram isso para quê? Para ganho, auferir ganho próprio, ganho financeiro, né? Popularidade. Esse é um caso talvez mais conhecido, pelo menos da minha geração. No começo do século passado, alguém criou, se não me engano foi na Rússia, tá? Um livro chamado O Protocolo dos Sábios do Sião. O que era esse Protocolo dos Sábios do Sião? Dizia que eram atas de reunião de judeus que estavam fazendo uma conspiração para dominar o mundo, controlar a imprensa e a economia mundial. Eita! Mas foi popular isso, gente. Foi popular até ser desmentido. Passaram-se décadas. E enquanto isso, só nos Estados Unidos, 500 mil cópias foram impressas e distribuídas. E adivinha, os nazistas, quando eles subiram no poder em 1933, o que eles usaram para poder justificar o trabalho deles? Esse livro. Então nós estamos falando de fake news, não é aquela fake news bobinha que eu mostrei antes. É uma fake news que começa a atingir pessoas. Então, gente, falsos cristos, falsos profetas. Os cristos são os originadores, tá? São aqueles que geram as informações. Os falsos cristos são cabeças muito inteligentes, tá? Só que muito longe do bem e muito longe da virtude. Eles querem usar de ódio, de violência, de ilusão. Para quê? Para oferir benefício. Em troca de quê? Em troca do atraso de toda uma população. E os falsos profetas, o que são? São aqueles que repetem e que professam aquilo que esse Cristo divulgou. Tá? Então, o profeta não necessariamente, como eu falei, ele não é necessariamente alguém que prevê o futuro. Ele segue e reproduz. Nesse caso aqui, os falsos profetas são esse tipo de gente. Eu não vou citar nomes, só tem uma citação que eu quero fazer e eu estou me esforçando aqui para não citar nomes. O único nome que eu vou dar como exemplo é esse. Adolf Hitler. Se tem alguém que a gente pode chamar de falso Cristo, está aqui. Todo mundo sabe a história dele. Todo mundo sabe a manipulação que ele teve num país que estava ruim, estava mal das pernas, a sociedade estava fraca, e ele, com um discurso e com a propaganda política, ele fez o que fez. Ele atacou não só os judeus, ele atacou os homossexuais, ele atacou negros, ele atacou tudo. É que todo mundo lembra muito mais dos judeus, porque era um número muito grande, e teve aquela desgraça daqueles lugares que matava-se gente, os centros de concentração, né? Então, gente, o Kardec mesmo fala aqui na Gênese, né?
proveito do orgulho, da ganância, da indolência. E a pessoa vive à custa dos iludidos. Então, gente, vamos deixar muito claro uma coisa. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda sobrepõe o bem. Então, nós vamos achar falso profeta na política, na economia, na imprensa, na igreja, não interessa que religião, em entidades de classe, tudo aquilo que reúne, gente, você vai ter a oportunidade de poder encontrar um falso profeta. Um cara que ele é dono da verdade e ele torce as coisas para poder fazer com que você sigam ele e eventualmente ele só quer ser, influencer. Ele quer ganhar número de gente, por quê? Porque daqui a pouco alguém vai oferecer dinheiro para ele, divulga aí para mim a minha coisa. E ele vai fazendo isso. Não estou falando que todo influencer é ruim, pelo amor de Deus. Tá? E também não vou citar nome de nenhum, principalmente porque eu não sigo nenhum. Tá? Mas tem que pensar, hoje nós temos um negócio que é isso, gente. Que a pessoa vai coletando por N motivos, tem alguma coisa de atração, e essa pessoa vai ganhando gente, e daqui a pouco chega alguém e fala, faz aí um merchan do meu produto aí na sua página e eu te dou tanto. Tá? Não estou falando que é errado. Só ver a forma que isso é feito. Só isso. E isso é o exercício que cada um de nós tem que ter nessa questão de falsos profetas. Da gente poder entender claramente quem são as pessoas, como é que elas estão se comunicando, o que elas estão levando em consideração, para daí você ver. E eu já citei aí. Está em linha com as características de Deus? Está em linha com o que Jesus fala? Beleza. Escorregou em uma delas? Tchau. Ou, eventualmente, dependendo da situação, você vai lá e evangeliza a pessoa. Você explica o que é o certo. E se Deus quiser, você consegue iluminar alguém mais. Agora, eu só falei desse plano aqui. Só falei do mundo encarnado. Né? Falando de nós. E como é que é do outro lado? Como é que é no mundo espiritual? Adivinha? Tudo igual. Por quê? Porque nós somos espíritos. A única diferença é que nós estamos encarnados num corpo. Estamos aqui passando pelas nossas tarefas, estamos passando pelas nossas provas, estamos tentando, se esforçando bravamente em poder evoluir pelo menos um pouquinho, né? Para a gente poder, na próxima, subir um degrauzinho. Né? Então, assim, o Kardec mesmo coloca que existem espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios. Tá? Ele fala, não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porque ele formalmente declara que não opera. Nós não fazemos esse negócio. Psicografa aí um negócio para mim. Pictografa um negócio para mim. Incorpora alguém para mim. Primeiro que a comunicação não é daqui para lá, é sempre lá para cá. E precisam ter condições específicas para isso acontecer, e isso é motivo de outra palestra. Não dá para ficar falando muito agora. Mas nós temos que entender que do outro lado nós vamos encontrar com espíritos, ou pessoas como a gente, vai fazer o... Né? A única coisa é que eles são desencarnados, nós somos encarnados. Mas gente como a gente. E nós vamos encontrar nós vamos encontrar bons espíritos com as suas características morais fortes, nunca materiais. Isso é comum, gente, muito comum. E nós temos também os espíritos ruins e temos os falsos profetas da erraticidade. O Kardec cita que são geralmente espíritos sequiosos de poder. Mesmo depois de desencarnado, a pessoa ainda tem alguma coisa que ele quer ter poder. Poder de influenciar alguma coisa, poder de fazer as coisas. Ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. E nós vemos isso nas sessões que nós temos espirituais aqui, da gente atender espíritos que citam assim. Eu estou aqui porque eu quero pegar fulano, vou acabar com ele.
O que ele fez para você? Não interessa, eu quero acabar com ele. Ele me fez mal há 5 encarnações passadas, eu estou ainda atrás dele para pegar ele na curva. E eu não estou fazendo esforço nenhum, é verdade. A gente tem casos, talvez não de 5 encarnações, mas coisas assim. Então ele cita: desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, algo único, né? Ou que prescreve cerimônias e atos extravagantes. O ato mais extravagante que vocês vão ver aqui é um palestrante vindo aqui falar com vocês. Eu, a Ana, o Fernando, então, a pior extravagância que vocês vão ver vai ser a gente. Tá? Pior, o máximo de cerimônia que nós temos é essa palestra. Se é que nós podemos chamar isso de cerimônia. Não tem uma cerimônia. Nós oramos no começo, oramos no fim, fazemos a imposição das mãos, passe, fazemos o trabalho espiritual. Não são ritos, são serviços que a gente faz. Daí eu estou falando dos espíritos, né? Só que como é que o espírito consegue entrar em contato com o nosso mundo? Através dos médiuns. Tá? A mediunidade existe para todos. Primeiro ponto. Ela precisa ser estudada, precisa ser trabalhada. Inclusive, convido todos a procurar. Mês passado, faz menos de um mês, a CNN rodou uma matéria citando a questão de hereditariedade de médiums. É sério que há famílias que têm um mapeamento genético, tá? Em que há uma tendência maior de que a filha seja tão médium quanto a mãe, ou o filho seja tão médium quanto o pai. Que as famílias têm esse negócio. Estudo sério. Para você que está me vendo aí, eu fiz uma palestra que está lá no nosso site, falando sobre espiritismo e ciência. Vai lá depois dar uma olhada. Quem lembra dessa palestra, lembra que eu citei vários casos de estudos sérios, de medicina, de física, de química, de biologia, tudo associado ao espiritismo. E eu convido vocês, procurem na internet, CNN foi a matéria, tá? 2 médicos atestando o que é que eles viram, que tem uma série de alelos ou de questões no DNA que eles se repetem e que são mais destacados naqueles que são médiums. Agora, aí nós estamos falando da capacidade do médium, né? Agora, o médium, com essa capacidade, ele pode também ser bom ou não ser bom. Existem médiuns interesseiros. A mediunidade, gente, ela tem que ser utilizada para o bem. Sorte daquele que tem a mediunidade, que não vai para o bem e que Deus não tira a capacidade dele fazer isso. Que está aqui, inclusive, nesse capítulo aqui, o Kardec cita essa questão. Né? Um dos espíritos, se não me engano, Erasto, ele cita essa questão de que se você não usar bem, pode ser que Deus tire essa habilidade que você tem. Para que você vai ficar? Você não está fazendo bom uso? Então, nós vamos enxergar que mais razão há para o abuso entre os médios retribuídos do que entre os que, considerando uma graça, a faculdade mediúnica, não a utilizam senão para prestar serviço. Estou falando de cobrar, falando de dinheiro. Estou falando de gente que usa a mediunidade na base do dinheiro. Tá? O Chico Xavier, ele viveu a vida toda com uma aposentadoria do Estado. Ele era de uma simplicidade histórica, era um negócio impressionante. Tá? E como eu falei, eu não vou citar nomes. Tem na nossa história recente, inclusive, de gente que fez mau uso dos seus dotes mediúnicos e que veio a ter problemas com a justiça. Para ficar naquele termo básico. Então é importante, nós que somos médiums, num grau ou no outro, nós temos que saber a responsabilidade que nós temos, gente. Do como utilizar. E utilizar, não estou falando eu que vou lá, meu irmão Luiz, Beatriz, que nós vamos lá na sala de passe e nós aplicamos o passe. Não é só aplicar, é fazer uso disso tudo aqui, ó. Desse ambiente, desta irradiação, deste magnetismo,
que esta casa espírita traz, que essa reunião de espíritos encarnados e desencarnados traz. A gente tem que fazer bom uso da mediunidade que a gente recebe, daquela que a gente pode dar. E normalmente, como é que a gente diferencia, né? Ainda citando o livro, falando do livro dos médiuns. A fraude sempre visa a um fim, a um interesse material qualquer. Em tudo, as pessoas mais facilmente enganáveis são as que não pertencem ao ofício. O mesmo se dá com o espiritismo. Então a gente vê normalmente as pessoas mais simples em termos de educação formal, educação acadêmica, acreditar nas fake news, acreditar nos falsos profetas. O que nós temos que fazer, gente? Nós temos que evangelizar. Não precisa falar só direto da Bíblia, falar das mensagens, é falar dos falsos profetas, é auxiliar essas pessoas. Porque nós vamos sempre encontrar esse tipo de gente que vai querer pegar, enganar as pessoas com o seu objetivo. E no Espiritismo, que todo mundo fala, não, isso é coisa de outro mundo, que ninguém quer estudar profundamente, ao contrário da gente, que a gente estudou, a gente sabe, a gente conhece desse assunto, nós pegamos desde o Pentateuco do Allan Kardec, indo para toda a literatura espírita que nós temos, essas palestras que nós damos, os grupos de estudo que a gente participa, nós sabemos como é que funciona. E a gente tem condição de passar isso adiante. É uma responsabilidade que você, espírita, tem de evangelizar. Vocês lembram que eu falei do Sócrates, né? O Sócrates, questionado pelo oráculo de Delfos, ele falou, só sei que nada sei. E ele fala também isso, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Ou seja, não é vergonha nenhuma a gente falar não sei. Pelo contrário, é sinal de maturidade. É sinal de falar, eu não vou falar besteira, eu vou procurar saber, eu vou conhecer, eu vou procurar entender. Só que a gente tem que entender, tá? Que ele citava um negócio que eu não concordo, que ele fala que a ignorância é preferível ao mau conhecimento. Se é ignorante, a gente não tem que dar mau conhecimento, a gente tem que dar bom conhecimento. A gente tem que tirar o mau conhecimento e tem que colocar um bom conhecimento no lugar, sempre. Tá? Então, o que é que a gente faz para entender os nossos próprios limites e o limite das pessoas que estão conosco? Humildade. Já foi citado uma vez e nós vamos citar de novo. Tá? Aquele que pode professar uma fé, professar uma mensagem, tem que ser humilde. Se não tem humildade, você já pega e fala, opa, está aberto a novas perspectivas. Acho que todos aqui vieram de um ou de outro ambiente em que nós mudamos de perspectiva. Alguns de vocês são espíritas desde que nasceram, outros não, eu, por exemplo. Tá? Então a gente tem que estar com a cabeça aberta. Óbvio que a gente tem que prestar atenção no básico, como eu citei, para não ser enganado. E principalmente ser receptivo ao crescimento intelectual e moral. Ou seja, evoluir com sabedoria. Essa é a nossa responsabilidade como espírito, essa é a nossa responsabilidade como espírita, essa é a nossa responsabilidade como profetas individuais que nós somos. Minhas conclusões para isso, gente. Falso profeta existe. Tá? Nós não temos que ter medo deles. Nós só temos que orar e vigiar. Temos que estar atentos, temos que estar preparados. Temos que estudar e temos que saber separar o joio do trigo. Como é que a gente faz isso? Estudando. E vigilante. E a prece, óbvio, ajuda a gente a ir em direção à verdade. O maior exemplo que nós temos é isso. Jesus passou todas as dicas para a gente. Tá? E nós, espíritas, nós temos condição nós temos ferramentas para não cair nesse tipo de ilusão. E, por fim, a gente tem que estar atento a essa nossa responsabilidade nesse processo de evangelização, assegurando que a mensagem que a gente passa é uma mensagem virtuosa. É uma mensagem importante.
É uma mensagem que tem uma moral elevada. Mais uma vez, agradecendo a Deus essa oportunidade de fazer mais essa palestra. Eu vou convidar todo mundo para se colocar confortável na sua cadeira e continuar a dirigir o nosso pensamento ao plano superior. A quem nós vamos agradecer mais essa oportunidade de aprendizado, mais essa chance de poder entrar em contato com as mensagens dos evangelhos e da literatura espírita sobre os ensinamentos de Jesus. Que nós possamos aí, dentro desse processo, pegar uma ou outra coisa, botar no nosso coração e fazer essa informação germinar, fazer isso virar uma ação e que nós possamos atender aqueles que estão à nossa volta com essa informação, com essa vontade, com esse desejo de poder apoiar os outros. Que assim seja.